No marketing digital, o nosso cliente ideal, ele se chama persona ou avatar ou ainda persona buyer. Cada um dá um nome. Buyer de comprador, então a pessoa que compra. Então, marketing digital é a forma hoje como a gente está usando para se comunicar com o mundo. Antigamente, era de uma outra forma, a gente não tinha internet aí com tanta facilidade. E geralmente a gente vendia para as pessoas que a gente conhecia, que a gente tinha contato. Hoje em dia não, hoje em dia muita gente tem e-commerce e nunca viu e nunca nem vai ver o rosto dessa outra pessoa. Então, no marketing digital, a forma de venda, a forma de relacionamento é um pouco diferente. Por isso que a gente precisa entender alguns conceitos para a gente poder passar o que a gente faz do físico para o digital. No físico a gente já está acostumado, né? Conhece uma pessoa, oi, tudo bem? Como vai? Começa a travar aquela conversa, começa a entender a necessidade da pessoa e tudo bem, as coisas vão andando. No digital, não necessariamente é assim que acontece. Eu falo sempre que antes de você sair fazendo as coisas da empresa para fora, você precisa planejar a sua empresa. Então, você precisa ter muito claro o que você vai fazer, como você vai se posicionar. Isso é o planejamento estratégico. No marketing digital, o nosso cliente ideal, ele se chama persona ou avatar ou ainda persona buyer. Cada um dá um nome. Buyer de comprador, então a pessoa que compra. Então aqui o que a gente vai falar é essa questão do avatar. Quem é o seu potencial cliente? Quem é a pessoa para quem você quer vender? Quais são as características físicas, características psicológicas dessa pessoa? Eu vou mostrar aqui um avatar feito e depois a gente volta nessas perguntas para você entender como elas fazem sentido e de que forma você vai utilizá-las. Acompanhe aqui na tela. Aqui você vai ver quem é a pessoa. Então eu coloquei eu como exemplo para vocês terem uma ideia. Então assim, quem é? Ela é CEO de uma empresa de marketing e desenvolvimento humano. Ela está no mercado há 20 anos, há mais de 20 anos. Por que ela compra de nós? Ela se importa com qualidade, com a expertise que a pessoa tem e com a garantia que a pessoa oferece em relação ao serviço dela. Porque ela entende que se ela está oferecendo uma garantia, ela acredita no produto que ela está oferecendo. Como ela nos acha? Ela se preocupa geralmente com indicação de pessoas, confia no que as pessoas falam, e então quem passa alguma informação para ela que ela confia já é um fornecedor que ela já presta mais atenção. Ela geralmente gosta de pesquisar, então ela entra no site antes de começar a jornada de consumo, pega informações sobre a empresa, entende a forma como a empresa se posiciona, o que ela fala, se tiver algum testemunho, o que tem de testemunho. Ela leva todas essas coisas em consideração. O que ela deseja saber para nos encontrar? Os últimos trabalhos que foram feitos, qual é a expertise dessa empresa nesse assunto, quais recomendações foram dadas, o que as pessoas deram de depoimento, como é o atendimento. Então ela liga para a empresa, presta atenção no atendimento telefônico, na forma como a pessoa explica as coisas, se essa pessoa dá atenção ou não para ela. Tudo isso ela leva em conta. Pontos de cuidado. Se a gente tem que ter cuidado, significa que ela tem algum medo, ela tem algum trauma, ela tem alguma coisa, alguma experiência ruim. Então, o que ela deseja? Ela deseja uma experiência memorável. Talvez ela seja uma pessoa que tenha tido experiências ruins. Então, ela busca uma experiência que seja boa, memorável. Demora para decidir, então ela é uma pessoa que tem um perfil que pesquisa bastante. Talvez ela não seja uma pessoa que decide por impulso. Então ela vai olhar um, vai olhar o outro. Isso é importante de saber por quê? Porque se ela é uma pessoa que demora para decidir, ela é uma pessoa que busca muita informação. Se você é uma empresa que simplesmente dá as informações padrão, não dá muita informação para ela, pode ser que você acabe sendo desclassificada na seleção dessa persona. Ela não gosta de atrasos. Então, se você é um prestador de serviço, uma prestadora de serviço,
não se atrase se você quer atender esse tipo de persona. Ela é o tipo de pessoa que, se você se atrasar, ela vira e vai embora. Ou se você chegar, ela fala, olha, a gente não combinou esse horário, sinto muito, não posso te atender. A pontualidade para ela importa. Essas são características dessa persona que você tem que entender para que você seja um bom ou uma boa prestadora de serviço. O que ela não quer? Ela não quer retrabalho, ela não quer promessas não cumpridas. Então, para ela, importa a sinceridade, importa a honestidade, importa dizer, olha, eu vou fazer assim e vai ficar dessa forma, você pode ficar tranquila que não vai precisar ter retrabalho. Uma vez feito, vai ser feito, entregue dentro de determinado prazo. E aí presta atenção no seguinte, ela não tá te cobrando em quanto tempo você vai entregar, ela não tá te apertando no prazo, mas ela quer que, uma vez que você determine esse prazo, você entregue nesse prazo. Como é a personalidade dessa persona? Ela é uma pessoa extrovertida, ela gosta de pessoas, ela é empática, gosta de comprometimento e ama a natureza. Então aqui a gente consegue prestar atenção que tem uma persona traçada. Se você imaginar uma pessoa física, e por isso a gente sempre coloca uma foto para representar o nosso cliente, você vai entender que essa pessoa tem características, tem desejos, ela tem experiências passadas, então ela tem alguma coisa formada já, ela já tem algumas concepções do que ela quer e o que ela não quer. Se você consegue traçar isso com destreza, com detalhes, fica muito mais fácil de você conseguir se relacionar com essa pessoa. Lembra que você não está vendo essa pessoa muitas vezes, mas ela tem um perfil traçado. E assim como essa persona que a gente traçou aqui, você vai encontrar muitas outras com essas mesmas características. Ninguém é absolutamente único que não tenha nada em comum com outras pessoas. Então você vai conseguir, do público-alvo, que é muito genérico, conseguir diminuir cada vez mais. Poderia colocar outras informações aqui também. Você poderia colocar a faixa etária dela, poderia colocar a escolaridade dela, poderia colocar onde ela está localizada. Vamos supor que você queira atender só um determinado público numa determinada região. Você pode colocar isso para sua persona. Você já traçou isso inclusive lá no seu público-alvo. E aqui para sua persona você vai colocar, olha, essa é uma pessoa que gosta de morar no bairro X da cidade X. E aí, quando você for fazer o seu trabalho de marketing digital com filtros, você já vai conseguir filtrar cada vez mais de acordo com o que você selecionou. Agora a gente vai voltar lá para as perguntas para você entender e responder aquelas perguntas. Uma vez que você já olhou aqui, você já entendeu de que forma isso tudo vai se transformar e aonde você vai colocar esses quadrinhos. Lu, posso colocar algumas outras informações que eu acho super importantes para o meu negócio? Pode. Você, melhor do que ninguém, conhece o seu negócio. Então isso aqui é um norte, mas você vai traçar a sua persona. Então vamos lá, continuando aqui, a gente está falando do nosso avatar, está falando da nossa persona, daquele cliente ideal que você fala, nossa, quero ter muitos desses clientes na minha vida, dentro da minha empresa. Você já entendeu que você precisa colocar as características físicas e psicológicas dessa pessoa. Depois você também tem que pensar que tipo de assunto interessaria para essa pessoa, sobre o seu setor, o que importa para essa pessoa. Então, vamos supor que você esteja entrando dentro de uma empresa ou você queira vender para um tipo de segmento. O que importa? Quais são os assuntos que importam para essa pessoa? Para que você precisa saber disso? Porque lembra que você vai ter que travar um contato com essa pessoa. É muito mais fácil a gente ter um assunto em comum do que simplesmente bater na porta e falar, oi, eu tô aqui, vamos conversar? É muito legal quando você vai numa festa e você começa a conversar com várias pessoas e daqui a pouco você fala, nossa, papo bom dessa pessoa, fiquei horas aqui conversando com ela, muito legal. Essa é a ideia. A ideia é que você se aproxime do seu avatar, se aproxime do seu cliente. E aí você vai ter várias maneiras de fazer isso. Mas você pode fazer isso através de vídeos, através de e-mails, através de posts, através de lives, através de stories. Muitas maneiras.
Mas antes de criar qualquer conteúdo, você precisa entender o que faz sentido na vida do seu avatar. Tudo bem? Vamos lá então. Quais são as atividades mais comuns que essa pessoa realiza, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Lembra que você está se relacionando com essa pessoa. Lá no avatar que eu mostrei, a Luciana ama a natureza. Então, provavelmente, a Luciana é um tipo de pessoa que anda em parque, que gosta de animais, que gosta de árvores. Talvez esses sejam assuntos que podem fisgá-la de alguma forma. E aí você pode se perguntar, Lu, mas o meu produto não tem nada a ver com isso. Tudo bem, mas você está traçando um perfil. Lembra de novo, se você estivesse numa festa, você conversaria com a pessoa só sobre o seu produto, só sobre querer vender o tempo todo? Qual é a chance dessa pessoa se afastar de você? Agora, se você conversa sobre várias coisas com essa pessoa, sempre permeando o assunto que você quer, mas de uma forma muito mais sutil, essa pessoa provavelmente vai ficar muito mais tempo perto de você. Isso é o que a gente fala de rapport, criar essa conexão. Então você tem que sempre criar a conexão com o seu avatar. Uma vez que você cria essa conexão, invariavelmente o seu avatar vai te procurar novamente, porque você traz assuntos que são pertinentes e importantes para a vida dessa pessoa. E aí você vai se perguntar também, qual é o nível de instrução dessa pessoa? Quais são os seus desafios? Quais são os seus obstáculos? Por que é importante a gente saber o nível intelectual dessa pessoa? Porque dependendo da forma como você se comunica com ela, talvez essa pessoa não entenda. Ou, se você se comunica de uma forma extremamente simples, talvez essa pessoa não te dê atenção. É importantíssimo que você consiga nivelar a sua régua. E a partir daí você vai achar a comunicação correta. Quando a gente fala de desafios e obstáculos, geralmente quando a gente vai vender alguma coisa, existem muitos desafios e muitos obstáculos, muitas objeções. Então, por exemplo, no avatar que a gente viu lá atrás, a Luciana não gosta de pessoas que atrasam. A Luciana não gosta de retrabalho. Provavelmente a Luciana já teve alguma experiência lá atrás que não foi boa e ela não quer passar por essa situação de novo. Ela não quer sentir isso novamente. E uma vez que você consegue detectar isso, se você consegue se diferenciar nesse sentido, você já tem um ponto positivo saindo aí na frente, na possibilidade de conseguir conquistar o coração da Luciana, conseguir conquistar a Luciana como cliente.